vamos dar continuidade à nossa capacitação for risco. Dessa vez, nós vamos estudar a metodologia for risco. A metodologia for risco, ela veio para complementar a metodologia for PDI nas organizações. Enquanto que a metodologia for PDI foca no planejamento estratégico, a metodologia for risco traz um contexto geral sobre a gestão de risco nas organizações. A metodologia for risco nasceu do projeto Gestão de Risco nas Universidades Federais, elaboração de modelo de referência e implantação de sistema. A metodologia for risco visa suportar gestores e administradores na gestão dos riscos em suas instituições. Atualmente, a metodologia for risco se mostra como um dos recursos mais promissores voltado à gestão de riscos eficiente nas organizações. Bom, vamos conhecer as etapas da execução da gestão de riscos proposta pela metodologia for risco. Como etapa 1, nós temos a definição da política. A política deve garantir a gestão de riscos no nível organizacional. Como etapa 2, nós temos o estabelecimento do contexto externo, que visa identificar e compreender as regulamentações, leis, códigos, normas e padrões que vão afetar a unidade internamente. A definição da estratégia para a gestão de riscos visa disseminar a gestão de riscos proposta na política. Além disso, delinear objetivos e resultados esperados e treinar pessoas. O estabelecimento do contexto interno, que é a nossa quarta etapa, visa considerar as habilidades e a capacidade da área em identificar processos e lidar com a gestão de risco como um todo. A realização da gestão de riscos para as atividades é a quinta etapa e vai ser melhor detalhada a seguir. Reavaliação da política e estabelecimento do nível de maturidade é a nossa sexta etapa. Reavaliar a política, segundo a metodologia for risco, deve ser considerada a cada 1 ano ou diante as necessidades. Estabelecer a maturidade aos estágios da gestão de riscos significa entender aonde a unidade está quanto ao seu processo de gestão de risco. A sétima etapa é a avaliação da maturidade da organização. Avaliar a maturidade da organização significa entender aonde está essa organização, em que nível ela está no seu processo de gestão de riscos. Para isso, a metodologia propõe a mensuração IBGC, que é do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e um questionário desenvolvido pela própria metodologia. Bom, antes de avançarmos para as etapas da gestão de riscos proposta pela metodologia for risco, nós temos que entender o que são etapas genéricas e específicas e níveis macro e micro. Etapas genéricas são um conjunto de atividades, processos, conceitos, recursos e decisões que são análogas, ou seja, similares em toda a organização, enquanto que etapas específicas são esse mesmo conjunto de atividades, processos, conceitos, recursos e decisões que se referem especificamente a uma área. O nível macro significa que toda a organização está propícia a receber ou sentir a repercussão das execuções estabelecidas pelas atividades, pelos processos, conceitos e decisões tomadas. Enquanto que o nível micro, a repercussão dessas atividades, processos, conceitos e recursos será sentida somente pela área executora. Vamos compreender as etapas propostas pela metodologia for risco. Aqui estão todas as etapas propostas pela metodologia for risco. No primeiro quadrante, nós temos as etapas 1, 2 e 7. Essas etapas são consideradas genéricas de nível macro. Isso significa que são atividades comuns em toda a organização e que também são repercutidas rapidamente em toda a organização. No quadrante 2, nós temos as etapas 2, 3 e 4. Essas etapas são genéricas e de nível micro. Isso significa que são comuns em toda a organização, mas repercutem especialmente nos níveis individuais, ou seja, em cada unidade. No terceiro quadrante, nós temos as etapas 4 e 5. Essas etapas são específicas e de nível micro. Isso significa que as atividades são exclusivas das unidades e a repercussão será sentida somente pela área executora. Por último, nós temos o quarto quadrante, que tem as etapas 6 e 7. Essas etapas são específicas e de nível macro.
Isso significa que as atividades dessas áreas são específicas, exclusivas dessas áreas, porém serão refletidas e sentidas em toda a instituição. Vale ser ressaltado que, ao longo do tempo, todas essas atividades vão refletir no contexto organizacional, ou seja, vão refletir na organização, seja num curto, médio ou longo prazo. Mas cabe à gestão de risco possibilitar a redução dos impactos negativos nas áreas e nas unidades executoras, especialmente no que se refere ao médio e curto prazo. Bom, para a gente entender a metodologia for risco, nós vamos entender os componentes da gestão de risco de maneira genérica. Toda organização ou unidade tem uma série de objetivos, processos e tarefas que precisam ser entregues diariamente, semanalmente, mensalmente para as áreas e para a instituição. Porém, essas entradas podem ser legislação, política, logística, estrutura organizacional que vão afetar as nossas entregas. Porém, para nos ajudar com essas entregas, nós temos algumas técnicas. Técnicas estas que suportam a nossa entrega e as nossas atividades. Vale ressaltar que, ao longo da execução desse processo, a saída de uma etapa anterior se torna a entrada da etapa seguinte. E cabe ressaltar ainda a necessidade de mapeamento de projetos e processos antes de iniciar a etapa de gestão de riscos. O que vale ser ressaltado ainda é a necessidade de mapeamento de projetos ou processos antes de iniciar as etapas de gestão de risco. Para isso, a metodologia for risco considera projetos e processos coisas diferentes. Projetos são negócios que possuem iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e até o encerramento. Ou seja, projetos têm início, meio e fim. Eles são mais complexos, são únicos e por isso merecem um controle adequado e exclusivo da gestão de riscos. Enquanto que processos são todas as atividades rotineiras de um departamento, uma divisão ou da própria organização. Esses processos normalmente não têm prazos para encerramento. Eles são contínuos e precisam ser monitorados para que possam ser propostas melhorias de processos. Nós trazemos as informações da gestão de integridade, riscos e controles internos, a metodologia GIRC, que é utilizada para mapeamento de processos. Essa metodologia propõe um método de priorização de processos, ou seja, identificar e avaliar os processos e eventos de riscos, priorizar os processos mais críticos e adotar prazos para tratamento e resposta aos eventos dos riscos nos processos. A metodologia GIRC propõe o método de priorização de processos, que serve para identificar e avaliar os processos e os eventos de riscos, priorizar os processos que apresentam os riscos mais críticos e, além disso, adotar prazos para tratamento e resposta aos eventos de riscos dos processos nas unidades. A metodologia GIRC propõe ainda a utilização da planilha documentadora, que nada mais é do que uma planilha que pode ser utilizada para registro de todo o mapeamento dos processos e também dos riscos identificados. E, além disso, utilizada para fixação de objetivos, identificação de macroprocessos e análise de SWOT, para reconhecimento de forças e fraquezas das unidades ou oportunidades e ameaças externas à unidade e à organização. Vamos agora compreender os pré-requisitos para as etapas da gestão de riscos da metodologia for risco. Olha só, antes da gente realmente executar a etapa de gestão de riscos para as atividades, é fundamental que a organização tenha mapeado os seus processos. O mapeamento de processos é totalmente coerente com a execução da gestão de riscos, porém, ele deve ser tido como uma etapa inicial do processo de gestão de riscos para garantir a eficiência no processo de identificação dos riscos. Ainda como pré-requisitos, nós temos a política de gestão de riscos. É a política que vai dar embasamento a toda a organização para que ela consiga desenvolver um processo estruturado de gestão de riscos. Vamos então aos pré-requisitos para as etapas da gestão de riscos da metodologia for risco. A metodologia for risco entende que, para a execução das etapas de gestão de riscos para as atividades, primeiramente é necessário mapear os processos. O mapeamento dos processos facilita também a identificação dos riscos.
É também importante ter uma política de gestão de riscos definida. É essa política que vai trazer uma estrutura para que a gestão de riscos aconteça dentro da instituição. Olha só, identificar o contexto externo é o nosso objetivo. Porém, nós temos como entradas leis, normativos, planos estratégicos, planos diretores, políticas e lições aprendidas que vão afetar na nossa identificação de contexto externo. Para a realização desse contexto, nós podemos utilizar uma série de técnicas, como por exemplo, análise de stakeholders, entender quais são os usuários ou as partes interessadas que mais influenciam nas nossas áreas, do externo para o interno. Quando o nosso objetivo é identificar o contexto externo, nós temos, por exemplo, uma série de leis, normativos, planos estratégicos, planos diretores, políticas e lições aprendidas que vão afetar na nossa entrega, que é identificar o contexto externo. Lembrando que o contexto externo são todas as legislações, normativos, políticas que podem afetar internamente a nossa instituição. Como técnicas para a realização do contexto externo, nós temos, por exemplo, a análise de stakeholder, que é identificar todas aquelas partes interessadas que afetam a minha instituição ou a minha unidade, a análise PESTEL, que é reconhecer política, economia, o social, tecnologias, o ambiente de maneira geral ou o ambiente legal, que também vai afetar a minha instituição ou a minha unidade. Eu tenho a realização da análise de SWOT para reconhecimento de oportunidades e ameaças, ou seja, fatores externos que afetam a minha organização. Eu tenho a realização de brainstorm com toda a minha equipe para que a própria equipe reconheça fatores externos que possam afetar a minha área ou a minha organização. E por último, a realização de entrevistas com membros externos à organização ou membros da própria unidade. Como saída, nós temos as estratégias de gestão de risco. As estratégias de gestão de risco são todas aquelas lições, planos, planejamentos que vão caminhar no sentido de delimitar objetivos, recursos e estratégias no sentido de garantir uma plena execução da gestão de riscos. Adiante, para identificar o contexto interno, nós temos como entrada as estratégias de gestão de riscos, que são aquelas que vão definir os objetivos e resultados esperados pela gestão de riscos. Como técnicas, nós temos a matriz RACI, brainstorm, entrevistas e entre outras técnicas que podem nos ajudar na realização desse contexto interno. Como saída, nós temos então a própria matriz RACI, que vai definir responsabilidades, que vai definir ainda autoridades para aprovar as etapas de gestão de riscos, define consultores que vão acompanhar o processo de gestão de risco dentro das instituições e ainda modos de informar e comunicar os processos de gestão de risco. Além disso, o próprio plano de estratégia de gestão de riscos, que busca garantir a eficiência e a efetividade dos resultados, e todas as lições aprendidas pelo órgão ou pela unidade. Agora, nós vamos avançar para as etapas do processo de gestão de riscos proposta pela metodologia for risco. Vale levar em consideração que, para que essas etapas possam ser implementadas nas instituições, primeiro é preciso reconhecer os processos, mapear os processos, priorizar os processos e também realizar contextos externo e interno, definir as estratégias para a gestão de riscos e também ter uma política de gestão de riscos definida. Só assim nós podemos caminhar para a etapa de identificar e avaliar os riscos. Ou seja, nós temos como entrada uma série de políticas, estratégia de gestão de riscos, processos mapeados ou a própria matriz RACI que vai influenciar nesse processo de identificação e avaliação dos riscos. Mas também nós temos uma série de técnicas que podem nos favorecer ao encontro dessa identificação desses riscos, né? Nós temos, por exemplo, a matriz de probabilidade e impacto que vai garantir o processo de avaliação do grau do risco, se esse risco
risco é forte e impacta muito dentro da organização ou não, se esse risco é mais baixo e impacta menos dentro da unidade ou da organização. Nós temos a realização de brainstorm, né, pela própria unidade para definir o grau do risco e também a avaliação do valor esperado, que está muito relacionado à minha potencialidade ou à minha capacidade de aceitar aquele risco. Como saída, nós temos o registro do risco, o mapa do risco e as lições aprendidas. A etapa de planejamento tem como entrada o registro do risco, o mapa de risco e as lições aprendidas. Planejar o risco significa pensar nas respostas e nas maneiras de tratar os riscos identificados. Como saída, nós temos o dono do risco, lembrando que o dono do risco é a área ou o setor responsável pelos processos em que os riscos foram identificados. Nós temos o agente do risco, que é aquele que vai tratar diretamente dos riscos. Nós temos o registro do risco e para isso pode ser utilizado planilhas documentadoras ou, no caso da metodologia for risco, nós temos também a proposta do software for risco para a gestão e monitoramento, controle e registro dos riscos e ainda o plano resposta, que vai delimitar as ações e as formas de tratamento desses riscos. Por último, nós temos a etapa de implementação. Nesse momento, serão implementadas todas as ações planejadas anteriormente para tratamento e resposta aos riscos. Como entrada, nós temos o dono do risco, anteriormente definido, o agente do risco, o registro do risco e o plano resposta, que garante a execução do tratamento dos riscos. Como saída do processo de implementação, nós temos os relatórios sumarizados e relatórios de progresso, que serão posteriormente utilizados nas etapas de monitoramento e controle de todo o processo de gestão de riscos. Ou seja, o processo de monitorar deve ocorrer dentro das etapas de identificar e avaliar os riscos, dentro da etapa de planejar o tratamento e a resposta desses riscos e também monitorar o processo de implementação das respostas desses riscos, garantindo a efetividade da gestão de riscos na unidade ou no órgão como um todo. Seguindo com as etapas de gestão de riscos, nós temos a reavaliação da política e o nível de maturidade. Reavaliar a política, de acordo com a própria metodologia for risco, é uma necessidade da instituição, que pode ser anualmente ou a depender da própria necessidade da instituição, com mudanças na legislação, por exemplo. O estabelecimento do nível de maturidade pode também ser um indicador da necessidade da reavaliação da política. Entender o nível do estágio das atividades no que se refere à gestão de riscos é importante para as unidades e é importante para a sua instituição. A estrutura de nível de maturidade foi proposta pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e propõe uma estrutura composta de 7 etapas para avaliar os estágios da gestão de risco, que são as estratégias, a governança, a política, processos, interação dos processos e ciclos de gestão, a linguagem e métodos de avaliação, sistemas, dados e modelos de informação, cultura, comunicação e treinamento, monitoramento e melhoria contínua. Para a avaliação do nível de maturidade da organização, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa propõe 5 níveis de maturidade. O nível inicial é aquele em que a organização não sabe como, onde e por que implementar a gestão de riscos. O nível fragmentado é aquele em que a organização sabe por onde começar, mas não sabe aonde quer chegar com a gestão de riscos. O nível definido é aquele em que a organização tem objetivos, metas e estratégias definidas, enquanto que o nível consolidado, além de ter objetivos, metas e estratégias definidas, esses objetivos, metas e estratégias estão implementadas e estão sendo monitoradas. Por último, nós temos o nível de maturidade otimizado, que é quando a estratégia de gestão de riscos já foi revisitada e está claramente definida para toda a organização, implementada e também integrada aos demais ciclos de gestão.
Para somar a etapa de avaliação do nível de maturidade da organização quanto aos processos de gestão de risco, a metodologia For Risco propõe a utilização do questionário de aderência às práticas de gestão de risco, dividido em 4 eixos. No primeiro momento, nós temos as questões preliminares, em que o respondente responde sobre o conhecimento dele a respeito de gestão de riscos. Num segundo momento, nós temos questões sobre a gestão de risco corporativa e refere-se a um alinhamento e a execução da gestão de riscos dentro da organização. Num terceiro momento, nós trazemos questões sobre a organização e seus colaboradores e uma percepção destes para com a sua instituição. Num quarto e último momento, nós temos questões que vão responder sobre o perfil do profissional. Bom, para finalizar, é importante chamar a atenção para a adequação da metodologia For Risco no processo de condução da gestão de riscos nas instituições federais de ensino superior no Brasil, mas não só delas, em todas as organizações públicas e privadas que desejam realizar processos e etapas de gerenciamento de riscos. Além disso, nós chamamos a atenção também para a importância da realização de monitoramento e controle por meio de registro de riscos e do relatório de progressos, que poderão ser utilizados para monitoramento e controle tanto pelas próprias unidades, quanto também pelas unidades de supervisão do processo de gestão de riscos. Chamamos atenção para a necessidade das atividades de revisão dos processos, ou seja, os processos precisam ser revisados, monitorados, controlados, atualização quanto às políticas e diretrizes e ainda para a avaliação da maturidade da organização no que se refere ao seu processo de gestão de riscos. Por último, mas não menos importante, nós chamamos a atenção à adequação da metodologia For Risco com o desenvolvimento de uma ferramenta de software que é o software For Risco. O software For Risco, ele tem o interesse de garantir maior efetividade nos processos de gestão de risco dentro das instituições, corroborando com os gestores e administradores no processo de implementação, tomada de decisão, registro do risco, controle e gestão como um todo dos processos e dos riscos. Bom, diante da minha participação nessa capacitação do For Risco, nós vimos o livro, nós estudamos também os estudos de caso e, por último, nós vimos a metodologia For Risco. No mais, eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para qualquer dúvida e materiais. Obrigado!